Fala aí, rapaziada. Fala aí, moçada, tudo bem? Voltamos para mais uma aula, tranquilo. Vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto, né? Esse vai ser o último vídeo desse assunto que nós estamos abordando, certo? E após esse vídeo, vamos cair lá na nossa atividade. Tranquilaço? De antemão, por que eu estou iniciando esse vídeo a partir dessa tela, né? Se foi nessa tela aqui que eu terminei a aula passada, por esse motivo mesmo, para que você possa fazer uma ponte, para que você possa relembrar o que foi trabalhado na aula passada, tá certo? Quando eu estava abordando a configuração da atual ordem mundial, tá certo? Que nós podemos observar tanto numa ordem multipolar, como também numa ordem unimultipolar, certo? Vai depender do seu ponto de vista, vai depender de como você está observando a situação e quais os requisitos que estão sendo avaliados, tá certo? E que essa nova ordem multipolar ou unimultipolar, ela surgiu, né, pós o fim da Guerra Fria, que culminou lá no ano de 1991 com a desintegração da URSS. Show? Podemos continuar. Deixa eu vir aqui para esse lado para não atrapalhar ninguém. Por enquanto vou ver como é que vai ficar quando o próximo slide aparecer. Vamos lá. Seguindo aqui os nossos estudos. Opa, isso aí foi interessante agora. Olha só como é que vai ser. Nós vamos agora abordar. Pronto, meu lugar vai ser aqui. O poder dos Estados Unidos da América, né? Ou o poder dos EUA. Tá legal? Os Estados Unidos, eles não chegaram a esse posto, né, de principal país, principal nação global em vão ou de qualquer forma. Algo ocorreu ou algo ainda ocorre, né? Certo? E nós vamos aqui tentar fazer um breve relato para compreender o porquê, né, que os americanos eles têm essa como é que eu posso colocar aqui agora fugiu o termo, não é autonomia, não é autoridade, hegemonia. Pronto. Por que que os americanos têm essa hegemonia, certo? No contexto de manipular, de se impor em determinadas situações, certo? Por que que eles são hoje a principal potência do mundo ainda, né? Seguinte, o primeiro ponto que nós vamos abordar é o fato, né, desse poderio todo norte-americano. Ele não surgiu do dia para a noite. Amanhã já vai ser uma outra potência que vai assumir o posto dos Estados Unidos. Isso não acontece assim. Isso ocorre, certo? Vai ocorrendo ao longo do tempo. É um trabalho aí de décadas. Veja que eu coloquei no plural. Décadas. Então, esse poderio dos Estados Unidos no mundo hoje é resultante de quê? De algumas atitudes que ocorreram lá no passado, como por exemplo a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Europa fragmentada devido a essas guerras, certo? E o modelo norte-americano e os Estados Unidos se desenvolvendo. O que acontece? No final da Segunda Guerra Mundial, surge a Guerra Fria. A Europa, as nações que poderiam fazer frente aos americanos, estão todas elas destruídas, tanto que os americanos é quem emprestam dinheiro para essas nações serem agora seus aliados, ou seja, ficarem submissos a eles. Tá certo? Aí vem lá a Guerra Fria. Passou a Guerra Fria, aquele sistema todo, aquela confusão toda lá entre o RSS, Estados Unidos, capitalismo versus socialismo, 1991, fim da URSS, fim do socialismo, entre aspas, prevalece lá o modelo capitalista, mais autonomia ainda, mais poder de influência ainda para os Estados Unidos em todas as partes do mundo. Não é só aqui no continente americano, nem lá no continente europeu. É na América, é na Europa, é na África, é na Ásia, é na Oceania. Certo? Os caras vão conseguir influenciar, vão conseguir interferir na economia desses países, nas políticas desses países. Como assim, professor? Nas políticas, eu não gosto nem muito de falar de política, principalmente em aula, assim como estou nesse momento, mas por que que em um determinado período foi interessante? Vamos puxar lá em 1964, ocorreu o golpe militar no Brasil, que não foi só no Brasil, foi em quase todos os países aqui da América do Sul. Aí depois volta a República, o poder é devolvido novamente, né, ao povo. É o povo quem elege, quem vai colocar lá o seu representante. Aí você tem lá alguns governos, né, tem o Collor,
eu tenho o que foi sofreu impeachment, depois ele vem lá o FHC, né, Fernando Henrique Cardoso, depois de Fernando Henrique Cardoso vem o governo do PT, né, com Lula, depois de Lula vem Dilma, e agora está lá em Brasília, né, o atual presidente. Isso ocorreu ao longo da história manipulada por esses caras aí. Os americanos escolhiam quem eles queriam colocar no poder aqui no Brasil. E a gente, o poder é meu. Eu que voto, não. Nós somos manipulados. Os americanos colocaram no poder quem eles achavam que era interessante para atender os seus interesses. Simples assim. Tá certo? Aí, se você quiser saber um pouquinho mais, aí tu vai ter que fazer uma leitura, ou a gente vai ter que sentar para conversar umas 4, 5 horas para poder te explicar como é que funciona esse processo. Mas é mais ou menos assim que funciona. E isso não é só aqui no Brasil, não. Isso é em outras partes do mundo também. Tá certo? Eles influenciam não só aqui no Brasil, influenciam lá nos outros países. E veja que eu falei só da política, eu não falei da economia, que eles também manipulam e muito. Eles manipulam e muito, não é pouco não, certo? Mas não ia ser necessário aqui uma live, né? Essas lives desse cara que faz aí que dura não sei quanto tempo, para poder explicar isso a vocês. Então o poderio, né, norte-americano, ele não ocorreu da noite para o dia, não começou vai começar amanhã e daqui a uma semana vai estar organizado, não. Foi um trabalho que foi construído durante décadas, certo? Uma das consequências desse poderio norte-americano, essa interferência em várias partes do planeta, em várias culturas, em vários povos, em vários grupos étnicos, aflorou, tá certo? Despertou para alguns países a visão de que os norte-americanos, né, que os Estados Unidos, eles queriam tomar aquele território, queriam dominar aquele povo, queriam influenciar na religião, queriam influenciar na cultura, certo? De certa forma, os caras fazem isso, né? Não vamos aqui ser meninos e dizer, não acontece isso não. Acontece sim. Não vamos passar pano, não. Mas o que ocorreu verdadeiramente? Os americanos, eles ao longo da sua história, né? Os terroristas, né? O Osama Bin Laden, por exemplo, o cara que chefiou, né? Que montou, financiou a Al-Qaeda, o cara que idealizou o fatídico, né, 11 de setembro, certo? O atentado lá às Torres Gêmeas, lá ele teve essa atitude, não foi em vão. A gente tem que parar para tentar entender o que foi que aconteceu para levar o cara a querer fazer isso. Ação-reação. Será que os caras não vão matar 2.500 pessoas nos Estados Unidos em vão, vão derrubar as duas torres gêmeas e... Não, alguma coisa aconteceu. Algo existia por trás disso, né? E por que esses terroristas escolhem países específicos? Estados Unidos, Alemanha, França, Espanha, Austrália, Inglaterra. Por que os terroristas atacam geralmente essas nações? São os países aliados dos Estados Unidos. Quando tem qualquer confronto, os americanos vão levar quem? Seus parceiros, seus parceiros. Então, os terroristas atacam essas nações. Isso é um reflexo, né? Ou seja, uma ação-reação desse poderio norte-americano aqui no mundo ocidental. Né? Porque os terroristas, né? A gente tem a visão de que se o cara chegar e falar, não, eu sou muçulmano, eu sou islâmico, a grande maioria já pensa, vixe, esse cara é terrorista, ele tá com a mochila, ele tá com a bomba. Não, não é assim que funciona o processo. Uma pequena parcela dessa população é que chega a ser extremista a esse ponto. Mas da forma como a mídia coloca essa informação, você acha que todo muçulmano ele é um homem-bomba. Todo muçulmano ele está ali para matar, para se explodir e matar quem tiver próximo a ele. Não, não é assim que funciona o processo. Tá certo? A gente tem que saber diferenciar uma coisa da outra. Mas as invasões, né, que os americanos cometeram, né, lá no Afeganistão, certo? Em busca de Osama Bin Laden. Lá no Iraque, em busca de Saddam Hussein. Em busca de grupos terroristas como a Al-Qaeda, que foi idealizada e organizada ali pelo Osama Bin Laden. Aí dentro da Al-Qaeda surgiu uma ramificação que foi o Estado Islâmico, né? Que se desenvolvia e tinha um poder de atuação maior lá na Síria e lá no Iraque. Você tem lá na Nigéria o Boko Haram, que é um grupo terrorista também ligado à Al-Qaeda, mas esse grupo ele atua onde?
lá no território africano, mais precisamente na Nigéria, certo? Então, esse afloramento do terrorismo no mundo atual, no mundo contemporâneo, é consequência dessa influência norte-americana no mundo, que aflorou, né, pós Guerra Fria, certo? Pós-Guerra Fria, isso se desenvolveu, tá legal? Mas lembrando que sempre existiu aí os terroristas, só que não era tanto como foi lá no 2008, 10, 11, 12, né? Hoje, graças a Deus, nós temos um número bem menor de atentados terroristas no mundo atual. E esses atentados terroristas, tá certo? Lá nos Estados Unidos ocorreram durante o governo desse rapaz aí, certo? George W. Bush, certo? Ele foi o camarada que declarou guerra ao terrorismo no mundo. Após o atentado às Torres Gêmeas, os americanos migraram, certo? As Forças Armadas norte-americanas se instalaram no Oriente Médio, buscando aliados, né, nas bases lá dos seus aliados e tentando ampliar sua área de atuação nessa porção do planeta. Então, o Afeganistão, o Paquistão, essas duas nações, esses dois países, né, em especial, contaram com muita presença do exército norte-americano. Depois veio lá a presença norte-americana no Iraque também, com bases, né, gigantescas, certo? Bases ali mais ou menos do tamanho da cidade de Parramirim, só para a gente ter uma noção, tá certo? Aí tendo a Turquia, né, como principal aliada, vai ter ali nessa região, vai ter também a Arábia Saudita, que também ajuda, entendeu? Então, o George W. Bush, ele declarou guerra ao terror e foi durante todo o seu governo, ele declarou essa guerra, essa busca insana pelo Osama Bin Laden, que foi o camarada que ordenou, que orquestrou, financiou o atentado às Torres Gêmeas, matando mais de 2.000 pessoas, né? Só nesse ataque, tá certo? Então a doutrina Bush ela ficou conhecida como uma guerra ao terrorismo. Várias medidas que esse governo, né, tomou para tentar combater, para tentar repreender, certo? Os ataques terroristas, certo? Para isso ele contava com alguns aliados e os atentados que ocorriam apenas nos Estados Unidos começaram a ocorrer em outras partes do mundo, tá certo? Então, esse poderio norte-americano ele passa por todo esse processo. Ele vai ter seus pontos positivos, né? Ser a maior economia, maior poderio bélico, sem influenciar, conseguir influenciar em vários países, mas de contrapartida também traz esse ponto negativo aí, né? Que são os atentados terroristas, que foram, né, os atentados terroristas, e uma das consequências desses atentados foi a doutrina Bush. Show? Tranquilaço aí, pessoal. Então, finalizando mesmo a nossa aula, o nosso assunto, tá certo? Que foi, né? Deixa eu só voltar aqui, lá a questão do fim da URSS, né? E a nova ordem mundial, nós temos essa fatia no tempo aí, tá certo? Desde ali do surgimento da URSS, mas o foco de 1991, que é o fim da URSS, a esse contexto atual que nós temos de mundo, ele passou por tudo isso, passou por todo esse processo que foi relatado aqui nesses vídeos e tende a se passar ainda mais. Como, Everton? Não faço a mínima ideia, certo? A gente tem que esperar os fatos acontecer para depois a gente poder debater aqui em sala. Tranquilo? Valeu, galera. Tchau, tchau. Forte abraço. Espero que tenham gostado e até mais.